Antes da apresentação principal aí do Eduardo, nós vamos falar um pouquinho a respeito da AESB, que é a Associação dos Ex-Alunos da Escola Senai Suíço Brasileira. É uma associação que foi criada em 2000 e começou a organização dela em 2016. Em 2017 ela foi constituída oficialmente, né? E vem atuando aí em diversas áreas que a gente vai visualizar agora, né? Nosso principal objetivo, né, nossa missão da AESB é devolver à sociedade parte dos benefícios proporcionados pelos privilégios de termos sido alunos do Senai. Ou seja, todo mundo que participa da AESB tem aquela vontade de devolver um pouco daquilo que ganhou, né, do decorrer da sua vida profissional, da sua vida pessoal, devolver para a sociedade, né? O Senai é uma escola que ela não traz apenas formação e educação, né, convencional, né, traz uma formação de vida, uma formação de pessoas, que nos trouxe um grupo de alunos aí, que foi encabeçado pelo Felipe, a ideia, a semente da AESB aí partiu do Felipe, e nós nos reunimos aí e criamos a AESB, né? Dentro da AESB nós temos uma série de programas. Nós temos aí a nossa parte de palestras e workshops, que são organizados atualmente aí pelo Marcos, né? Ele, mensalmente, né, ou às vezes 2 vezes até no mês, nós convidamos palestrantes que tenham uma relevância para a formação pessoal ou profissional dos participantes da AESB e de convidados também, mesmo que não é da AESB, né? As nossas palestras são sempre abertas. Nós temos um programa aí, que é o programa Jovem Aprendiz, que é um dos programas que a gente trata com mais carinho, que é um projeto que basicamente é uma parceria que nós temos com algumas entidades que dão cursos de preparatórios para os alunos entrarem no Senai, com uma condição um pouco melhor de prestar as provas, e depois nós conseguimos cartas de recomendação para que esses alunos sejam empregados durante o curso que eles estiverem fazendo de aprendizagem no Senai. Nossa parceria hoje é com a Escola Senai Suíço Brasileira e também com a Escola Senai Ari Torres. Após os alunos entrarem no Senai, eles passam a fazer parte de um grupo de mentoria. Nós temos mentores, né, que acompanham a vida profissional e a vida educacional desses alunos. Então, aí é uma das recepções que nós estávamos fazendo aí para uma das turmas que estavam entrando. Nós temos também uma parceria com a ACD, que é uma parceria onde a equipe da AESB auxilia a ACD em diversos departamentos técnicos, né? Nós temos aí o Glauber, que é um dos maiores contribuintes da ACD. Ele tem auxiliado a ACD em toda a programação de máquinas CNC, doação de softwares, enfim, uma gama de serviços aí que ele vem auxiliando. A AESB teve uma atuação muito bacana durante a pandemia, que nós conseguimos fazer doações de máscaras, dessas face shields, para diversas entidades. Nós conseguimos arrecadar aí R$15 mil, e que nós utilizamos para doar uma parte para a própria ACD, onde era para eles elaborarem um molde de injeção para produzir essas máscaras numa quantidade maior, né? E nós compramos máscaras e doamos máscaras também para diversas entidades, né? Aqui foi uma entrega que nós fizemos para a ACD, mas aí tem algumas outras entidades que nós fizemos as doações também, Santa Casa, Instituto do Câncer, né, Adolfo Lutz, foram mais de 70 instituições que nós fizemos doações de máscaras. Bom, a AESB e o Senai, a ligação, né, existe uma ligação muito forte entre a AESB e o Senai, que nós temos um relacionamento muito forte, tanto com a Ari Torres quanto com o Senai Suíço, como eu já havia falado, né? E a gente promove, junto com essas duas escolas, diversas atividades. Essas palestras que hoje estão sendo online, normalmente elas eram feitas presencialmente no auditório do colégio da Escola Senai Suíço Brasileira, né? Então, entre outras coisas também,
nós temos alguns membros da ESB que auxiliam, né, e o Senai na parte de algumas fornecimento de alguns equipamentos em comodato, com as AIS, por exemplo, a gente tem o nosso outro colega aí, o Alberto, né, e o nosso professor Heroína recebendo o equipamento, então nós também fazemos essa intermediação de alguns equipamentos para o Senai. Para a ESB poder manter as atividades dela, para a ESB poder desenvolver todos esses projetos e programas que nós temos que arrecadar fundos, né? E a gente promove alguns eventos beneficentes para essa arrecadação. Nós temos uma parceria com o Rotary, onde anualmente, né, esse ano, em função da pandemia, infelizmente não aconteceu, mas todos os anos nós fazemos, junto com o Rotary, um grande evento de uma feijoada, né? Temos aí o Sorriso do Lagarto também, que é um restaurante que nos doa a arrecadação que ele tem com as feijoadas, que uma vez por ano também nós fazemos por lá. E se você quiser fazer parte da ESB, quiser ajudar a ESB, né, você pode se associar pelo nosso site, entrando no site lá, aesb.org.br, você pode se cadastrar. Nós temos lá umas opções para você, se quiser fazer uma doação, uma contribuição para a ESB, também fique à vontade para fazer a sua contribuição. E também, se quiser participar ativamente, quiser vir a conhecer a ESB, nós fazemos reuniões mensais. Toda primeira quarta-feira do mês, nós fazemos uma reunião de grupo, né, do grupo todo da ESB. Se você quiser participar, você pode falar com qualquer um de nós aí que é da ESB, comigo, com o Felipe, com o Marcos, com o Glauber, com o Coja, com o Jaques, Soninho, Fernando, tanta gente que está aí, que é da ESB. Vou até pedir, pessoal que é da ESB, renomeie aí o seu nome, coloca a ESB na frente, para o pessoal saber quem faz parte. E daí, falando com qualquer um de nós, você vai ter as instruções de como participar. E também temos um relatório anual da ESB. Quem também tiver interesse em conhecer, os projetos estão todos registrados nesse relatório. É só solicitar para a gente que a gente manda uma cópia, ok? E é isso aí que eu tinha para falar a respeito da ESB. Agora nós vamos assistir a apresentação aí do Eduardo Ribeiro sobre inteligência emocional. Beleza aí, Eduardo? Ótimo, agradeço. Podemos começar. Eles estão vendo minha tela? Mas antes de compartilhar, quero ver um pouco as pessoas, daqui a pouco eu compartilho, tá? Acho que é melhor. Prefiro ver os rostinhos. Não dá para ver todos os rostinhos, mas dá para ver bastantes rostinhos aí. Aqueles que estão de tela ligada. Boa noite a todos. É um grande prazer, da minha parte, poder participar de um grupo que vocês já puderam ver a grandiosidade desse grupo, né? Então, eu agradeço bastante a presença de vocês. Vejo bastante pessoas conhecidas, pessoas que eu ainda não conheço, mas já ouvi falar. Então, é uma grande honra poder falar para um grupo, um público de alto nível, pessoas interessadas em fazer o bem, porque esse é o principal ponto da ESB. Quem dera se a gente conseguir, e com o tempo aconteçam mais associações com esse fim de devolver aquilo que a gente recebe da própria humanidade, das instituições. Eu acho que esse é um caminho, vocês estão dando um exemplo maravilhoso, que deve ser seguido por todos nós. Portanto, vocês já sabem, podem contar, já estão contando comigo. Eu não fui aluno direto do Senai, mas eu já fiz tanta coisa com o Senai que eu me acho um aluno, quase que um aluno, pelo menos um bom participante do Senai. E sou pai de aluno, então eu também já cumpri uma parte minha, na verdade o Senai cumpriu uma parte junto comigo, de educar o meu filho tão grandemente como faz o Senai com todos os alunos. Então, é um prazer, uma honra e uma satisfação poder estar falando com vocês, principalmente de um assunto tão importante. Eu acho que sempre foi, nos dias atuais, mais importante ainda para o momento que nós estamos passando, né? O convite, a gente vai falar da inteligência emocional, agora eu vou compartilhar, porque
nesse compartilhamento, eu faço, já está ali, um convite. O convite é que a gente passe essa uma hora e meia aqui, e a ideia é da gente fazer grandes reflexões, ou algumas reflexões, em cima dessa construção, construir em nós e à nossa volta aquilo que queremos viver, né? A inteligência emocional serve para isso. Não sei quantos já têm acesso a isso, conhecimento sobre isso ou não. São várias interpretações, mas o que eu entendo, né, como inteligência emocional, estudo bastante, está totalmente diretamente ligado com a área que eu trabalho, que eu estudo, que eu atendo as pessoas, tanto no treinamento como no consultório. E eu acho que quem tem inteligência emocional faz toda a diferença, começa a entender um pouco e começa a utilizar todo o potencial que tem. Nós temos um potencial muito grande dentro da gente, tá? Só que a gente, às vezes, não sabe olhar. Muitas coisas que eu vou falar, na verdade, tudo que eu vou falar, com certeza você já sabe, já está dentro de vocês. Mas a gente não consegue olhar. Tem medo de olhar, tem preguiça de olhar, tem dificuldade de olhar. Então, o convite hoje é para a gente construir isso junto. Para vocês, eu vou trazer algumas dicas, algumas informações para vocês e ver como é fácil. A gente tem que só ter que ter coragem e entender que se a gente quer levar num mundo diferente, se a gente quer ser pessoas diferentes, se a gente quer viver de uma maneira melhor, como deveria ser, a gente tem que entender quem nós somos, né? Na verdade, como nós funcionamos. Porque quando a gente quer, por exemplo, sair de um lugar e ir para o outro, se a gente conhecer bem o caminho, se a gente tem um carro, se a gente conhece o carro, se a gente conhece como se locomover, fica mais fácil. É a mesma coisa a vida. A vida é uma grande oportunidade que nós temos, que se nós conhecermos o trajeto, se nós conhecermos o corpo, conhecermos que vai levar nós para onde nós queremos chegar, fica muito mais fácil. E a gente acha que é complicado, e não é. Tem muitas coisas fáceis de entender no corpo humano. Isso aqui, na verdade, o corpo humano é algo maravilhoso e que está à nossa disposição, a gente olhar um pouco. A figura ilustra bem, né? Uma pessoa, né, praticamente cuidando de duas partes muito, muito importantes, que é o nosso coração e o nosso cérebro, né? São duas partes importantíssimas. Mas olha que interessante. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, e vocês, qual que é das duas partes que faz realmente a gente conduzir os nossos caminhos, que faz a gente entender e tudo, a gente vai falar que é o cérebro. E eu falo assim, não é o cérebro, sinto muito, é o coração. Esse é um dos grandes enganos, que se vocês entenderem isso, já começam a entender o que é inteligência emocional. O nosso coração que manda tudo, vem tudo a partir dele. Dessa emoção que realmente, se a gente souber trabalhar ela e conduzir ela, faz toda a diferença no ser humano. Tá? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Eu quero que vocês prestem atenção nessas reflexões de como que nós podemos, como nós estamos conduzindo. Então, a palestra, como eu falei, para as pessoas que estavam no começo, ela tem uma certa condução, ela tem um certo raciocínio, que eu acho legal vocês irem realmente acompanhando. Foi falado pelo João, a qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar, é só levantar a mão, eles vão estar me apoiando, quiser fazer alguma pergunta pelo chat, pode interromper a qualquer momento, que é importante entender bem o raciocínio do que realmente é a inteligência emocional e, principalmente, como que nós podemos utilizar isso a nosso favor. Se a gente passar essa uma hora e meia aqui e não aprender nada, não aproveitar nada, como podemos ser pessoas melhores no dia de amanhã, eu vou ficar muito triste que nós perdemos uma hora e meia, e eu espero que a gente não perca essa uma hora e meia, que a gente ganhe conhecendo um pouco mais de nós mesmos e como nós podemos trabalhar a nosso favor. Tá? Para iniciar, eu vou iniciar com um vídeo falando um pouco de uma pergunta muito aberta e aparentemente fácil, mas vocês vão ver que não é. E eu mostro o vídeo e ele ilustra um pouco até da complexidade para que a gente dê continuidade. Para entender um pouco da inteligência emocional, nós temos que entender o que é a vida. E é isso que eu vou realmente, esse vídeo que eu vou estar passando para vocês. Eu vou ter que compartilhar de novo, um minutinho. Ok. Estão
Estão vendo e ouvindo? Positivo. O que é a vida? A vida é o que acontece à nossa volta e não há nada diferente disso. A vida não é boa. O que é a vida? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. O que é a vida? É uma aventura cheia de encrenca, mas muito legal. O que é a vida? Me responde, por favor, cara. Eu gosto de sempre pensar na vida em blocos de 10 anos. E isso sempre me faz refletir da seguinte maneira: se eu tivesse a convicção de que eu não estaria aqui daqui a 10 anos, o que eu ia fazer? Se um médico dissesse para mim: olha, é certeza, você tem 10 anos, você vai continuar fazendo as coisas que você faz? A sua agenda vai continuar sendo a mesma? Você vai continuar gastando tanto tempo em coisas supérfluas? Você vai continuar deixando que distrações controlem a sua agenda? Um ícone dos nossos tempos, Steve Jobs, diz assim: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Olha que interessante, porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é mais importante. Você já deve ter assistido inúmeros filmes de Hollywood, onde a pessoa tem um diagnóstico: você vai morrer. Aí o sujeito, ele atravessa o país para pedir perdão para uma pessoa que ele não estava bem há 30 anos. Mas por que ele não fazia isso antes? Porque tinha vergonha. Mas diante da constatação, você vai morrer, o que o Steve Jobs diz: você perde a vergonha, você perde o medo, você perde o receio. O que vão pensar de mim? Meu amigo, se eu tenho consciência de que a vida é breve, eu preciso aproveitar cada segundo da vida, não de forma hedonista, regido pelo prazer, mas de forma missional. O que Deus quer que eu faça de quem eu sou no momento que eu me encontro na vida. Ok. E aí, o que vocês acham agora? O que é a vida? Eu gostaria de estar podendo escutar um pouco vocês, mas acho que já deu para vocês entenderem. Como que eu faço aqui, João, para mim ver um pouco do rosto deles, por favor? Interromper o comportamento. Isso. Depois eu compartilho de novo. Eu queria ver um pouco o rosto de vocês. O vídeo curto, mas acredito que muito profundo para vocês, para todos nós. Eu acho que não importa muito o que é a vida, mas sim o que nós estamos fazendo com ela. Eu acho que essa é a reflexão principal que chega do final. O que nós estamos fazendo realmente com a nossa vida, e o convite é para que realmente dê um basta nisso e comece a viver, não a partir de agora. Eu acho que nós passamos um período de reflexão muito profundo e que eu acredito que, apesar das mortes, né, algumas tristezas, alguns problemas de saúde, tem sido muito positivo. Eu percebo muita positividade, porque faz com que a gente realmente reflita um pouco o que nós estamos fazendo. Se nós queremos realmente continuar como coadjuvante ou protagonista da vida. Isso que tá na nossa mão. E a inteligência emocional
pode nos ajudar muito, pode não, nos ajuda muito a entender isso aí. Para isso, eu queria que vocês realmente respondessem para vocês mesmos, não precisa nem ser realmente para mim, mas para vocês mesmos, o que é para vocês inteligência emocional? O que vocês entendem como inteligência emocional, né? O que vocês, na verdade, por exemplo, é muito fácil hoje em dia você ter acesso às informações, né? O Google nos ajuda muito. Eu tenho certeza que, como a gente tem acesso a isso, vocês falaram, pô, é um tema interessante, deixa eu ver o que é inteligência emocional. E se não fizeram, eu passo agora, vamos chamar o nosso amigo Google. Não está andando a minha tela, por quê? Opa, andou. Então, vamos lá, inteligência emocional, tá? Indo para o nosso dicionário, nada mais é que a capacidade que nós temos, deixa eu tirar aqui, ó. A capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos. E olha que interessante, a gente acha que é só nosso, mas não, principalmente dos outros. E é como a gente lida com todos os sentimentos, com os nossos e com os dos outros. E aí começa já, eu acho que um grande diferencial da inteligência emocional, que vai fazer a gente refletir, porque a gente, quando pensa em inteligência, a gente acha que é só a nossa, né? Então, a inteligência emocional vai muito além da gente se conhecer, da gente entender como a gente funciona, como que funcionam as nossas emoções, mas como que estão as nossas relações com as outras pessoas. Porque se conhecer ou se reconhecer e avaliar, entender os nossos sentimentos já não é fácil, mas se a gente quer ter inteligência emocional, vai um pouco além. Nós temos que entender um pouco também como é que está a inteligência emocional dos outros, né? Como que são os sentimentos dos outros e como que isso pode interferir no nosso dia a dia, né? Então, parte um pouco para a gente entender um pouco da famosa empatia, da gente olhar um pouco para o próximo. E aí o Daniel Goleman, que foi uma pessoa que trouxe, né, na década de 80, um conceito muito forte de inteligência emocional, algo muito parecido, lógico, com o conceito. Ele fala que o indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar e controlar as suas emoções com certa facilidade. E aí, no livro dele, de inteligência emocional, ele traz as habilidades necessárias, né, que a gente precisa realmente para ter inteligência emocional. Vou passar rapidamente, porque é algo tranquilo. Então, primeira coisa, você tem que ter, óbvio, controle das emoções. Eu vou mostrar mais para frente como a gente pode ter esse controle. Tão importante como ter o controle é reconhecer essas emoções, não só em nós, mas também em outras pessoas. A gente, um dos aspectos que andava atrapalhando muito a gente, eu acho que esse período que nós passamos de recolhimento, a gente foi meio que obrigado a prestar atenção em outras pessoas, e eu acho que isso, pelo menos, espero que fique com a gente, né? Porque a gente corria tanto que a gente não olhava nem para nós, quanto mais para as outras pessoas. E para ter inteligência emocional é preciso também reconhecer como estão os estados, as emoções nas outras pessoas. Tem tudo a ver a inteligência emocional com automotivação, o quanto, na verdade, eu coloco a responsabilidade no eu estar bem, na minha própria pessoa, em vez de ficar só buscando terceirizar. Os relacionamentos interpessoais, que a gente acaba esquecendo, porque é uma vida toda pensando no ter, em conquistar coisas, e para isso você tem que trabalhar que nem louco, estudar, e acaba esquecendo dos amigos, dos parentes, e as nossas relações sociais cada vez mais indo para o espaço. Isso não é ter inteligência emocional, acaba com a sua inteligência emocional. E, principalmente, eu acho que o principal ponto que nós vamos ver, nós vamos entrar mais a fundo, é sobre o autoconhecimento. Se você quer ter inteligência emocional, a gente tem que olhar para dentro da gente. Nós somos exatamente o que nós pensamos, nós somos fruto das nossas memórias. As nossas memórias têm muito a ver com a gente. A gente pode não perceber isso e não dar atenção para isso, até porque está no nosso inconsciente, mas eu vou falar mais, eu peço para vocês realmente prestarem atenção nisso, porque nós recebemos temos vários momentos que nós somos, entre aspas, cutucados, né, pela nossa emoção, que tem a ver com as nossas memórias, que se a gente não olhar para isso,
Isso muitas vezes a gente não vai entender certas situações, porque a gente age de determinada maneira, e é por causa das nossas memórias, coisas que ficaram lá de trás, pequeno, né? Porque as crianças, nós enquanto crianças, nós não temos a parte cognitiva do cérebro, mas nós trabalhamos através dos nossos neurônios espelhos, que observamos tudo mais do que você imagina. Portanto, senhores pais, inclusive, que estão aí, cuidado, mães, com que agem perto das crianças, porque eles estão absorvendo tudo, isso lá na frente pode ser realmente uma dificuldade. E, principalmente, olhar para os nossos sentimentos, né? Olhar e realmente dar atenção e cuidar dos nossos sentimentos, né? Nós temos um poder, algo dentro de nós que é fantástico. Se a gente usasse um pouquinho, né, e através dos nossos sentimentos, a gente desse vazão a esse nosso sentimento, não fôssemos tão duros, não ignorássemos esse sentimento, principalmente quando se fala de sentimento, fala do amor, que a gente sente por uma outra pessoa e que às vezes ignora, seria tudo muito diferente. E para dar já que estamos com um meio de mecânicos, né, de pessoas da engenharia, bastante engenheiro, falei, como que eu vou fazer para essas pessoas entenderem um pouco mais, porque talvez não estejam realmente querendo entender. Eu fui atrás de uma fórmula, e a fórmula é S. S de sentimento igual a razão mais emoção. E se eu perguntar para vocês, né, qual que é essa proporção entre razão e emoção, pela experiência que eu tenho, a grande maioria fala que é a emoção, né? Os engenheiros podem falar que é mais razão. Na verdade, se você colocar qualquer uma, tanto a razão como a emoção, como uma prioridade ou der uma atenção maior, você vai ficar em desequilíbrio. Então, o ideal realmente é o equilíbrio. Para você ter uma inteligência emocional, é você realmente conseguir equilibrar a razão e a emoção. E o problema é que se você não equilibrar, eu vou falar depois como deve equilibrar, mas eu gostaria de falar antes o que causa você não cuidar desse equilíbrio, tá? Isso que eu queria passar para vocês, alguns aspectos, alguns pontos, as consequências desse desequilíbrio entre razão e emoção, de a gente não olhar, não atentar para isso. Uma delas é que, na verdade, se você realmente não tiver esse equilíbrio, está acontecendo um grande isolamento, estava acontecendo, agora foi por necessidade esse isolamento, e o objetivo era outro, mas esse isolamento estava acontecendo de modo natural, né? E esse isolamento faz com que o indivíduo a gente ficasse cada vez mais fechado, e você fechado, você fica inseguro e o medo. O medo é é um dos grandes problemas que trazem outros problemas, que estava acontecendo muito com as pessoas, porque a gente vive, né, e o principal medo, a segurança, a gente isolamento. Por que a gente fica isolado? Por que o homem fica isolado? Porque a gente aprende também desde pequeno que você não pode confiar em ninguém. Na verdade, vou além de que você não pode confiar em ninguém. Nós temos que competir, nós competimos com as outras pessoas. Você tem que ser melhor que as outras pessoas. Isso a gente aprende desde pequeno. É lógico que os nossos pais, o objetivo deles não era de fazer nos tornar pessoas ruins, pessoas más, pessoas fechadas. Não era isso, mas a intenção era outra, só que a gente acabou aprendendo e entendendo isso. Você tem que ser melhor que o outro, para você ficar melhor, tem que ficar sozinho. E aí isso dá um medo muito grande, e as pessoas estão cada vez mais se afastando e ficando com vários problemas. Qual outra consequência ruim desse desequilíbrio da razão e da emoção? Muitas angústias, porque você sozinho, você sem ter com quem falar, você começa a ter angústia, sentir aquele negócio dentro de você, e você não consegue saber o que é, e aí começam as dores tanto emocionais como as dores físicas. E é incrível como o ser humano, ele se adapta a tudo e procura sempre o lado mais fácil. E isso é muito triste, porque é muito mais fácil você curar uma dor, aparentemente, com um remédio, né? Sim, você pode até curar, mas só que daqui a um tempo esse remédio já não faz mais efeito. Você tem que tomar um outro remédio mais forte, e assim sucessivamente. Tá? Então, fica o convite, olha para a tua emoção, olha para ter essa inteligência, olha para esse equilíbrio, porque se está doendo, se tem alguma coisa doendo, gente, é porque você não está com inteligência emocional, você está desequilibrado. A dor é uma campainha, é um aviso para nós. Vai cuidar disso, mas não é com remédio só. Tudo bem, você toma um remédio para não vai ficar com dor, mas vai na razão, vai na causa, vai lá no motivo desta dor.
E eu falo para vocês, é muito fácil e muito simples, é só a gente querer realmente viver uma vida melhor, que a gente consegue buscando o que é essa dor, tá? Autoestima baixa, não tem como, né? Você vivendo com angústia, com dor, isolado, com medo, como que fica a autoestima do indivíduo? E a gente vê, por exemplo, tem muitas pessoas aí, grandes líderes, por exemplo, vê aquela pessoa com autoestima baixa e não faz nada para ajudar a pessoa, realmente não colabora com ela, não pergunta para ela, ou para si mesmo, tá? Se você está realmente com a sua autoestima tá baixa, tem coisa errada também. Vai ver o que é isso. Ninguém veio nesse mundo para ficar com autoestima baixa. Nós temos todas as razões do mundo para ficar bem. O que está acontecendo? Vai ver, vai verificar realmente isso aí. Nós vamos ver mais para frente. E aí, já chegando num nível, porque isso é tudo uma sequência, né? Você começa a se isolar, você começa a ter angústia, dores, a autoestima começa a ficar baixa, e aí vem as duas saúdes que mais, as duas doenças que mais progridem, felizmente a depressão e a ansiedade, e a insônia, que também trazem outras doenças, que tudo isso traz essas doenças psicossomáticas, né? Ou seja, na verdade, se a gente for ver bem, não existem doenças, existem doentes. Né? Nós, muitas vezes, aí, o povo, grande parte do povo está ficando doente. Para você ver, ter uma ideia, o percentual de pessoal com depressão e ansiedade chega já a 20%. É um percentual muito, muito grande de toda a humanidade, né? E tudo por isso, porque ele não cuida desse desequilíbrio fácil, simples de olhar para dentro de si, de entender a si mesmo, de ter coragem de enfrentar algumas coisas, de procurar o que tem que procurar. Então, esse apelo que eu faço para vocês, e é óbvio que eu vou estar explicando algumas maneiras como isso pode ser feito. Então, como que nós fazemos, né? Como nós equilibrar, realmente, o que nós devemos fazer para equilibrar, né, isso no ser humano? É simples, gente, é de uma maneira muito simples. Usar, olha que coisa simples, usar o que, nada mais, nada menos, o grande diferencial do ser humano, que é pensar. O ser humano, o homem, é o único animal que tem cognição, que tem capacidade de pensar. Rapidamente passando, o nosso cérebro é dividido em 3 partes, né? Então, nós temos a parte de trás do cérebro, o cérebro reptiliano, que tem a função que todos os animais têm, que tem a função principalmente de nos proteger. Então, para que serve o cérebro reptiliano? Toda vez que qualquer animal ele é atacado, ele simplesmente tem 3 funções. Nós fazemos 3 coisas. Ou você corre, né? Ou você contra-ataca, ou você fica quietinho. Aí depende, lógico, quem está te atacando, né? Então, isso acontece de maneira imediata, muito rápido. Qualquer animal faz isso, não só o homem. Quando a gente passa o cérebro na parte interna do cérebro, chama-se a parte límbica do cérebro, que é onde estão, inclusive, as nossas memórias. Então, aí só os mamíferos, os animais mamíferos que têm, inclusive o homem, que é um mamífero, também tem. Então, aí quando você recebe alguma ação externa, você não simplesmente tem um reflexo automático, mas você começa a usar também as suas memórias, que muitas vezes podem te ajudar ou até te prejudicar. Por isso que nós temos que cuidar das nossas memórias. Mas a outra parte mais importante, que só o ser humano tem, e que muitas vezes ele não usa, e a gente acaba vivendo igual um réptil, essa é a grande verdade, é o pensar, é ter a cognição, que é a parte da frente do cérebro, da nossa cabeça, né? Que é o córtex pré-frontal. É ele que dá a diferença. Agora, eu pergunto para vocês, tá? Quanto que vocês acham que em todas as ações nossas, nós acabamos fazendo, ou cuidando dessa ação, através do pensamento, ou simplesmente respondendo de maneira automática, tá? Então, vocês sabem disso. O que acontece é que muitas vezes a gente deixa o automático realizar por nós, tá? Então, simplesmente, nós enxergamos, nós vemos as coisas, né? Dos 5 sentidos, a visão é o que é mais ativado, é o que a gente utiliza mais. Então, a gente vê muita coisa, só que a gente simplesmente vê e age, né? E aí é óbvio, quando você vê e age, você está vivendo e fazendo de maneira automática e está deixando a grande oportunidade de fazer diferente, tá? O ideal é você ver, pensar e agir. Outra simples fórmula, gente. Se o ser humano, se nós
com essa capacidade que nós temos, começássemos a pensar antes de agir, as coisas iam ser bem diferentes. Tá? Isso em qualquer coisa, desde as coisas simples até as coisas complicadas. É lógico que quanto mais complicado, mais você tem que pensar. É o famoso, fica uma noite. Se está aparecendo algo que aparentemente é um problema, do qual eu acho que não existe, é uma oportunidade, mas você entende como uma dificuldade, um problema, fica uma noite. A noite serve para isso. A nossa própria mente, o nosso próprio corpo, ele dá uma regulada em tudo. Quantas vezes você acorda de manhã, dorme com um problema e acorda com uma solução? Então, nada é por acaso. Isso é ter inteligência emocional. Você utilizar a nossa capacidade que nós temos de pensar. E é óbvio que tem N maneiras de pensar que nós vamos ver mais para frente, mas eu já dou uma dica muito grande. Entendeu? Muitas vezes o problema não é o problema. Tá? O problema acaba sendo o problema, mas se você mudar o significado daquilo, muda completamente. Isso é ter inteligência emocional. Você entender que existem vários contextos. Sair um pouco daquele âmbito, daquela dificuldade que está ali, aquela energia que está... e buscar algo fora. Busque informação. Sempre que você acha que você tem um problema, o problema é que você não está com todas as informações. E, através do pensar, você busca informação, você busca solução, você começa a ver de modo diferente. E os problemas acabam. Isso em todos os âmbitos. Profissional, pessoal, familiar, com os amigos. Então, olha que coisa rica. Muito simples. Saiam do automático, gente. O automático é que está deixando, realmente, trazendo a gente com essa dificuldade e deixando com medo, com angústia, com dificuldades, e não é nada disso, tá? Não é nada disso que nós realmente possamos dizer. Ou seja, se a gente realmente não pensar, não pararmos, nós vamos ter um problema dentro de nós. Porque quem não pensa, o que acontece? Fica com um grande conflito, tá? Um dos grandes problemas da humanidade são os conflitos, e a gente acha que é externo, porque a gente não quer olhar para dentro de nós. Mas os maiores conflitos, o começo de tudo está dentro da gente. Nada é externo, é interno. Então, que conflito que nós temos dos dois eus que existem dentro da gente? Dois eus que existem dentro da gente. Um eu, que é o eu que deseja, e o outro, que é realmente a realidade. O eu realidade é quem eu sou de verdade. É o meu self. Tá? Esse, a gente muitas vezes dá muito pouca vazão para ele. A gente cuida muito mais do nosso desejo. E aí que é um dos maiores conflitos. Mas, na verdade, o nosso eu self não gosta. A gente sabe, a gente é muito sábio. Está tudo dentro da gente. Por isso que eu falei para vocês, eu ia trazer algumas reflexões. Não tem nenhuma grande invenção, porque está tudo dentro da gente. Tá? Não é o quem eu sou, mas o quem eu gostaria. E esse eu, vem entre aspas aqui, porque, na verdade, vocês sabem que não sou eu, né? Sou eu, que, na verdade, não sou eu, tá? Que é o nosso ego. Então, o que nós temos que, se a gente quer ter inteligência emocional, é resolver esse conflito, gente. Do desejo, que, na verdade, não é meu, é o que a sociedade cobra de mim, é o que as pessoas cobram de mim, né? É o que meus filhos, a minha mulher, o meu chefe, os meus funcionários cobram de mim, e que realmente eu verdadeiro sou. Imagina esse conflito interno, se você não resolver, como fica difícil, e através da inteligência emocional a gente pode isso. Como resolver esse conflito? Tá? Qual que é a solução? O que nós precisamos fazer? É simples. É ver, mas agora de uma maneira diferente. Esse é o convite para vocês. Ou seja, o que é ver diferente? Ver de verdade. É começar a encarar as realidades. Por exemplo, reconhecendo as fragilidades. Reconhecendo que nós somos humanos, que erramos, que podemos tentar fazer as coisas e não dá certo, e qual o problema, mas a gente não, a gente fica com medo disso. A gente esconde isso, a gente quer ser melhor do que a gente pode ser e não reconhece as fragilidades. Encarando as idealizações, porque tem muitas coisas que acontecem, muitas coisas que foram colocadas em cima da gente, que são as idealizações, as crenças. Encara isso. Entenda que muitas coisas que nós estamos vivendo não é nosso, tá? Foi colocado da gente. Agora, se você tiver inteligência, se você começar a pensar,
você vai entender que muita coisa que falaram para a gente ou falam ainda para a gente não é a realidade, gente. Não é a realidade. É só a gente olhar realmente de um outro ângulo, aquilo que eu falei, buscar mais informações que você vai ver. Muitas coisas são crenças. E se a gente viver de modo automático, você sempre age. Na verdade, você reage, né? Você nem age. Reage. Não adianta nada. Então, tem que ver diferente. Não adianta só ver diferente, tem que pensar diferente. E o pensar diferente é fazer operações mentais. É pensar o que nós estamos pensando para fazer as escolhas certas. A gente acha que tem controle das coisas, mas nós não temos, gente. Nós não temos controle de estar. O que nós temos é a capacidade de escolhas. E é claro que depois das escolhas vem as consequências. Mas se a gente pensar na escolha certa, a gente vai pensar como escolher, a gente vai escolher a coisa certa. E a consequência vai ser boa, claro. Tá? Enfrentar os conflitos, porque óbvio que existem dificuldades, conflitos, como, por exemplo, já falei. Mas a gente enfrentar, e não ficar fugindo. Não adianta fugir, encara isso. Equilibrar, como falei, a razão e a emoção. Na hora que aparecer uma dificuldade, coloca na balança. Entendeu? Olha para dentro de si, não age só com a razão. Olha realmente se você está com a razão ou não está. Olha, se coloca no lugar do outro, né? Flexibiliza os padrões. É muito padrão em cima da gente. Não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que isso, tem que aquilo, tem que... O ser humano não aguenta, né? Aceita as mudanças, outra coisa difícil, né? As pessoas não aceitam mudança, acontece algo na vida da pessoa, ela se desespera, acha que vai ser a pior coisa do mundo, e muitas vezes, quantas vezes você algo que você achou que ia ser ruim, logo em seguida você fala, nossa, como que eu não estava vendo isso? Aceita as coisas que acontecem, nada é por acaso. A vida é uma grande oportunidade que nós estamos tendo. Acredita, nós não temos controle, quem está no controle é ele. E se ele está no controle, ele é pai. E o pai não quer o mal do filho. E simplesmente, principalmente, viver no momento presente. Porque o que dá grande problema, principalmente, você sabe da depressão, é a gente ficar vivendo do passado. Nossa, mas o que eu fiz? O que eu poderia fazer? E se eu fizesse assim? Gente, já foi. Deixa para lá. Errou? Aprende com os erros. Vai se culpar? Não adianta, já foi, aprendeu. Entendeu? Ou então, pensando no futuro. Ah, já sei o que vai acontecer. Putz, vai dar tudo errado. Agora, bem agora, não podia acontecer isso. Mas essa pandemia é algo maravilhoso, por exemplo, está acontecendo para um monte de gente, muitas coisas boas acontecendo. Tá? Mas não, fica vivendo o que vai acontecer no futuro. Não sabe, gente. Vive, o próprio nome já disse, presente. Aproveite esse presente. Se é um presente que nós ganhamos, viva, aproveita. Esse é o nosso momento. E, óbvio, agir diferente. Agir completamente diferente. Assumindo as realidades, né? Assumindo realmente quem você é, onde você está. Olha que outra frase legal. Nós estamos onde nós nos colocamos. Alguém tem dúvida disso? Se você está onde você está, gente, a escolha foi sua. Ninguém escolheu de você estar aí. Quer seja tanto na sua vida pessoal, emocional, familiar. Você está aí. Você escolheu, assume isso. Você assumiu isso, você está colhendo isso. Aproveite a vida, que é uma oportunidade, como eu já falei, maravilhosa. Chega de procrastinar, não adianta empurrar com a barriga. Entendeu? Absurdo as pessoas, você sabe que tem muita gente isso, falar que vai melhorar por causa dessa pandemia, mas não faz nada. Se não faz nada, como que vai melhorar? Vai piorar. Não tem, nem igual fica. Quando você não faz nada, o resultado não é igual, é pior. Tá? Porque a própria lei da natureza, já existe uma força que empurra a gente para baixo. Então, faz alguma coisa, reverte isso daí, né? E principalmente fazer tudo com muito equilíbrio. Não esqueça essa palavra equilíbrio. É fundamental. É só você olhar realmente que você vai encontrar o equilíbrio em tudo que nós encontramos. Tá? Deixa eu dar uma parada aí para mim. Será que tem alguma pergunta? Tá muito... Eu não consigo ver vocês, é horrível, horrível. Deixa eu interromper meu comportamento. E aí, alguma pergunta? Ninguém pergunta? Vocês estão quietos? Estão dormindo? Pelo menos, deixa eu acordar o pessoal aí. Ó, o Hamilton até virou de ponta cabeça. Ó, Hamilton, que é isso? Nenhuma Nós pergunta. Estamos aqui. Ou estão gostando de mata ou estão achando horrível. Nenhuma pergunta, João? Eu tenho, sim. Fala. Eu estava esperando se alguém falava antes, que eu estava com vergonha de perguntar. Não pode ter vergonha, tá vendo? Acabei de falar, não pode ter vergonha, pergunta. Fala, querido. Posso só fazer uma sugestão aí, Eduardo?
Agradeço. Ó, aquela a equação que você colocou lá, S é igual a R mais Z, eu acho que devia ser multiplicação. Porque se um deles é zero, o resultado todo é zero. Ah, muito legal, eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente. E aí foge do equilíbrio, né? Exatamente. Mas se você... Eu concordo com você, mas eu vou trazer um contrapensamento, tá? Se você tiver zero em qualquer uma das duas, tanto na razão como na emoção, você está indo para o zero, viu? Ah, com certeza. Mas você não compensa uma coisa com a outra. Não compensa, pelo contrário. É zero. Pelo contrário. Mas é legal. Mais ou vezes. Excelente colocação, viu? Muito obrigado. Muito bom. Muito bom. Mais alguma colocação aí? Dúvida? Você fala em buscar o equilíbrio, né? Entre, entre né, a emoção, a razão, entre né, o agir, pensar e... Enfim. Às vezes as pessoas elas não conseguem, por capacidade própria, por condição própria, enxergar em como chegar nesse equilíbrio, né? Vamos lá. Precisa de uma ajuda, não é isso? Eu vou falar já mais para frente, tá? Mas eu te faço eu coloco um ponto importante. A capacidade, não sei que tipo de capacidade você está falando, a capacidade que as pessoas, na verdade, elas ficam empurrando com a barriga, elas acham que não é isso, né? Porque a gente, infelizmente, o ser humano, ele tem uma certa capacidade, igual você falou, de esperar as coisas acontecerem, cair as coisas do alto, né? Do ar, não sei lá. Então, não existe isso. Eu vou mostrar realmente qual que é, como que nós podemos fazer, o que nós temos que olhar. Alguém falou? Mas entendeu, João? Essa capacidade aí está dentro da gente, é aquilo que eu falei. É só você realmente, a gente quiser olhar para isso. Pode ser que a gente não tinha tido atenção disso, ou sabia disso, por isso que uma ideia principal da palestra é essa aí. Quem que falou aí, ou então escreveram no chat? Como saber... Gabi Munhoz, né? Como saber que temos realmente inteligência emocional? É só olhar como nós estamos vivendo a nossa vida, tá? Se você tiver com todos aqueles, que eu falei, com todos aqueles sintomas, ou vivendo de uma maneira que não está bem, está incomodada, está triste, está com depressão, tá? Você não está com inteligência emocional, tá? É simples assim. Nós devemos viver sempre bem, tá? Nós temos que estar sempre muito bem, não é bem? Tá? Se você tem algo incomodando você, você não está com inteligência emocional, você está com algum desequilíbrio, você está com algum conflito interno. Você precisa ver. Como? Eu vou passar agora. Tá? Como saber é se você não está bem. Agora, o que fazer é o que eu vou passar agora na segunda parte. Tá? Beleza, Gabi? Respondi ou não? Cadê a Gabi? Ok, mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais. Acho que não tem mais nenhuma, né? Acho que só tinha a pergunta da Gabi mesmo. Legal. Continuamos, então? Vamos embora. Vamos lá. Vamos para a segunda parte. Então, como fazer... Olha lá, tá vendo? Como fazer tudo isso? Pergunta de 1 milhão, hein? É simples assim, Gabi e Companhia Limitada, tá? Através do autoconhecimento, tá? Tudo está dentro de nós, tá? Famosa frase de Sócrates, mais de aproximadamente 2.500 anos atrás, antes de Cristo, 400 e poucos anos antes de Cristo, é o famoso conhece-te a ti mesmo, tá? Gente, está tudo dentro da gente. Não adianta a gente procurar as coisas no externo. A inteligência emocional, que eu estou vendo que tem algumas dúvidas aqui, é a gente entender se tem alguma coisa que não está funcionando bem dentro do nosso organismo, porque o organismo é uma máquina perfeita, como eu falei para vocês. Se tem algo que não está funcionando bem, se você está... É óbvio, a maior parte do tempo, né? Algumas vezes ninguém está 100% bem. Mas se você está a maior parte do tempo com dor, aflito, com conflito,
triste, depressivo, ansioso, não dorme bem. Gente, você tem que olhar para dentro de si, que tem alguma coisa em você, algumas coisas talvez, ou alguma coisa que não está bem. E principalmente, gente, são emoções nossas. Por que inteligência emocional? Porque a gente tem que pensar como que anda a nossa emoção. Se a gente está desequilibrado emocionalmente, essa é a grande inteligência. Essa inteligência não é uma inteligência emocional, não é algo ruim, é algo positivo, que pode fazer com que a gente melhore, tá? Então, são 3 maneiras principais que eu acho que a gente pode aumentar o nosso autoconhecimento e automaticamente começar a ter inteligência emocional, tá? A primeira delas é o autodesenvolvimento, tá? Eu vou explicar depois cada uma, mas só rapidamente falando, o autodesenvolvimento é a maneira mais fácil, né? Aparentemente mais fácil, com custo menor, porque não depende de uma outra pessoa, né? É autodesenvolvimento, é você cuidar do seu próprio desenvolvimento. E hoje em dia, né, e aumentou ainda mais com essa crise que nós estamos do Covid, aumentou ainda mais essa capacidade. Você pode ver, agora diminuiu um pouco, mas olha a quantidade de lives, de palestras, de cursos, de treinamentos que a gente estava tendo, que era exatamente para isso, porque as pessoas estavam desequilibradas. E as pessoas da área da saúde, como eu, várias pessoas, encontramos grandes oportunidades de ajudar as pessoas que estavam com esse desequilíbrio. Então, olha, eu dava live direto, eu dei palestra direto, treinamento direto, que era realmente para isso. Então, o autodesenvolvimento depende só de nós, gente. Hoje em dia, não tem mais desculpa. Essa pessoa não tenho dinheiro. Tem um monte de coisa de graça. Não tenho tempo. É você que faz o seu tempo. Então não tem jeito. Se você quer realmente melhorar a sua inteligência, dentro do autoconhecimento e uma ferramenta mais fácil, mas não digo mais fácil em termos de facilidade, mas pelo menos a facilidade no sentido de custo e dependência. Você depende só de você. É totalmente seu, é o autodesenvolvimento. Tá? Uma outra maneira muito boa, tá, é através da terapia. Aí é um custo, a dificuldade é só porque tem um custo, né? E aí tem que quebrar um pouco de paradigma, porque infelizmente ainda existe paradigmas. As pessoas ainda acham que quem faz terapia é louco, por incrível que pareça, tá? E eu falo, realmente quem não faz terapia é louco, porque é uma excelente oportunidade de você ter uma pessoa que não vai resolver os teus problemas, vai te ajudar, vai te auxiliar você a entender certas coisas, tá? Principalmente a se conhecer. Vou falar um pouco sobre terapia, né? E uma outra oportunidade é através de treinamentos. Aí o custo geralmente é um pouco maior, mas você consegue, o treinamento é muito mais rápido que uma terapia, porque a terapia é um processo, não muito, depende do terapeuta, depende também de como você está, mas é um processo um pouco mais lento. Então, e os treinamentos são processos um pouco mais rápidos, desde que você queira, entre de cabeça, aproveite os treinamentos. Eu vou falar um pouco de cada uma dessas partes, tá? Então, vamos lá. Autodesenvolvimento, tá? Requer uma mudança de posicionamento, qualquer uma delas, mas principalmente o autodesenvolvimento. É só você mudar o seu estilo, como você está fazendo. Por exemplo, tem muitos livros, eu não estou falando livros de autoajuda, tem muitos livros que servem N fatores, filmes, que mexem muito com a gente, é só você procurar, só você querer, você tem tudo isso daí, tá? Muitos estudos e cursos, como eu falei, e um dos principais aspectos são as terapias alternativas, que existia muito lá no Oriente, e aqui o mundo inteiro já está aproveitando muito disso. Vocês não imaginam, aqueles que não fazem ainda, aqueles que já fazem sabem, o quanto isso pode ajudar, tanto a meditação como o yoga, né? Então, é maravilhoso, gente. Por quê? Porque, na verdade, é uma maneira de equilibrar todas as nossas emoções, de você olhar para dentro de si, de você estar com você, de você se acalmar o seu corpo, a sua mente, porque é isso que a gente precisa. A gente vivia, lembra, do automático, na correria, na loucura, você não tinha tempo. Isso aqui é uma máquina. Toda máquina precisa de manutenção. Se você não fizer uma manutenção, imagina, agora você pode fazer uma manutenção preditiva, manutenção todos os dias. Imagina como essa máquina vai funcionar. Você vai fazer uma revisãozinha todos os dias nessa máquina.
tá? E aí você começa a colher frutos disso, tá? Então, a meditação é algo internacionalmente, mundialmente reconhecida como um dos melhores remédios para a inteligência emocional e para outras coisas também, né? Mas principalmente para a inteligência emocional, para te trazer o equilíbrio necessário para você viver a vida como ela deve ser vivida, para você cuidar do seu corpo e da sua mente, do seu coração e do seu cérebro. Inteligência emocional, tá? Vamos lá. Terapia. Falar um pouco sobre terapia. Sou suspeito, né? Sou terapeuta também, mas é o tal negócio. Eu mudei completamente a minha vida por causa desses fatores. Quando eu enxerguei realmente da importância disso, e não só, é lógico que eu faço terapia desde 20 anos, mas não só de fazer, mas de ajudar as pessoas. E falo para vocês, gente, os resultados são fantásticos. Não estou falando que eu sou bom, nada disso, porque a terapia é boa, não é que eu sou bom, tá? Ah, mas, pô, como eu já fiz com terapeuta, não deu certo. Tá bom, pode ser, não deu certo. Vai para o terapeuta, tá? A terapia, do modo geral, é uma ferramenta fantástica, tá? Imagina as pessoas... É óbvio que muitas vezes vai ser incômodo, porque um bom terapeuta vai mostrar para você o que realmente você não está vendo. É só isso. A decisão quem sempre vai ser sua. Claro, nenhum terapeuta vai decidir para você. Não é para isso que existe terapia. Para que existe a terapia? Olha lá. Para você começar a olhar para dentro de si e enfrentar o verdadeiro eu, tá? Que existe, lembra? O eu, tá? O eu self, tá? Enfrentar, na verdade, o ego para despertar o self e descobrindo o maior inimigo que nós temos. Pergunta de 2 milhões agora. Qual que é o maior inimigo que nós temos? A gente aprende também desde pequenininho. Acredito que ninguém saiba, ou se sabe, não falou. Então, o maior inimigo que nós temos é a mentira que nós contamos para nós mesmos, tá? E a terapia te ajuda muito nisso, gente. É você olhar para dentro de si, enfrentar, descobrir a verdade sobre quem sou eu, quem nós somos, o que nós estamos fazendo com a vida e com a oportunidade e com nós mesmos, tá? O que faz a terapia? Ele significa a visão, as nossas crenças. Faz você olhar sobre um outro ângulo, algo que estava muito enraizado dentro de você, no fundo não é uma verdade. Muitas coisas, nas gerações passadas, eram certas nas outras gerações, mas não agora, tá? Ajuda a resolver os nossos conflitos, né? Um bom terapeuta faz você pensar muito, tá? Que a gente não está acostumado, a gente vê e faz. Você vai começar, então, a fazer você pensar de uma maneira diferente, utilizar realmente o grande diferencial do ser humano, que é a nossa cognição. Flexibiliza os ideais, tá? A gente acaba flexibilizando, entendendo que tem muita coisa que pode sim, que é bom sim, que não é nada daquilo que foi falado. São todos ideais que não são tão verdades, ou então a gente pode quebrar certos ideais que vai valer a pena flexibilizando ele. Assumir o protagonismo, né? Um bom terapeuta também, claro, faz você assumir realmente quem você verdadeiramente é, o que você quer, para que você veio, e fica muito mais fácil. Você passa de ser realmente dono da sua própria vida. Não deixar a sua vida na mão dos outros, né? Você realmente escrever o seu livro, tá? Terapia ajuda muito nisso, tá? Uma frase de Osho, tá? Que eu acho que tem muito a ver com terapia. Olha que interessante. Esteja consciente de sua ferida. E nós temos, tá? Nós temos várias feridas. Só que não ajude a crescer. Pelo contrário, deixe ela ser curada. Mas ela só será curada quando você for às suas raízes. Gente, é tudo dentro da gente. E muita coisa é do nosso passado. Mas já está mais do que comprovado, a própria ciência já consegue comprovar muita coisa, né? Está tudo dentro da gente e as nossas memórias atrapalham muita gente. Um bom terapeuta vai fazer você encontrar essas memórias, tá? E por último... Oi, fala. Antes de você só passar para o próximo tópico, tem uma pergunta aqui. A Suelen perguntou o seguinte: qual a frequência ideal da meditação? Quantos momentos na semana, por exemplo? Ótima pergunta, Suelen. Muito obrigado, tá?
O ideal seriam 2 vezes ao dia, né? De manhã e à noite, mas é um pouco difícil pela vida que a gente leva. Então, no mínimo, 1 vez ao dia, tá? De preferência na parte da manhã, mas pode ser à noite também. Mas, no mínimo, 1 vez por dia, tá? Por quê? Porque você passa todo o seu dia, à noite, quando acorda, você dá realmente uma equilibrada. Ou à noite, para você ter uma noite de sono mais tranquila e reorganizar tudo. Então, ótima pergunta, é tranquilo. Quem quiser depois, eu vou deixar meu contato, tá? Indicações, etc. Tal. Nós também temos um treinamento, onde a gente também dá um curso de Mindfulness, né, que é atenção plena, e é só falar com a gente, eu vou deixar meu contato depois. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, eu esqueci de falar anteriormente, vou deixar também a apresentação com o pessoal da ESB, quem quiser também pode pegar a apresentação, e inclusive, quem quiser que eu faça essa apresentação, é só um pouco difícil a sua agenda, claro, mas a gente acaba achando um dia para fazer essa palestra para qualquer lugar que vocês queiram, empresa de vocês, escola, instituição. O objetivo nosso, né, tanto meu objetivo, minha missão de vida, é fazer com que as pessoas realmente entendam as coisas, vivam de uma maneira mais leve, mais suave, e principalmente a missão da Venera também, tá? Só isso, João? Só essa pergunta que tinha. Tá bom, obrigado, João. Pode parar a qualquer momento, tá? Vamos lá. A outra maneira de a gente ativar o nosso autoconhecimento, tem vários treinamentos, tá? Eu vou indicar um que nós também temos na Venera, mas não é só por isso, que é o que eu acho realmente, de todos os treinamentos que eu fiz na minha vida, é o que mais realmente traz resultado imediato para ajudar na inteligência emocional e principalmente fazer com que a pessoa realmente dê uma revertida muito, assim, bastante significativa na sua vida. É uma imersão de apenas 2 dias, que eu garanto para você, quem já fez, quem já sabe, tem várias pessoas daí que já fizeram, sabe o que eu estou falando, que é possível sim, tá? É um treinamento fantástico, que realmente foi inventado, foi desenvolvido lá no Japão, levado para os Estados Unidos e depois veio para o Brasil. A gente aplica também mensalmente esse treinamento, tá? Esse treinamento é pautado em 3 pilares, por isso que é muito bom. Então, os 3 principais pilares que a gente vê do desenvolvimento humano. Primeiro, a gente fala muito das necessidades humanas, e dentre as necessidades humanas, aquela que mais realmente faz a diferença e a que menos está sendo atendida é a necessidade do reconhecimento, tá? Esse é um dos grandes problemas que existe em todos os lugares, principalmente na parte profissional, né? Por esse treinamento que ele mexe com a parte pessoal e profissional. Então, o reconhecimento, a gente não está... todos nós, se eu perguntar para vocês quem gosta de reconhecimento, você vai ser unânime, claro, né? Quem não gosta de reconhecimento? Agora, se eu perguntar outras 2 perguntas. Primeiro, quem recebe? Aí você começa a entender um pouco do problema da emoção, porque a gente gosta, mas não recebe, e não recebe porque não dá, né? Fica esperando o outro. Então, a gente mostra isso, uma das riquezas desse treinamento é a gente dar muita coisa na teoria e mostra na prática sem que a pessoa perceba. E ela vai entender logo de cara quanto é bom, como é bom, né, você ser reconhecido. E quando eu falo ser reconhecido, né, que é uma coisa simples, não é pelo teu status, pela tua cor, pelo teu poder, pelo teu dinheiro, pela sua beleza, não é nada disso. É ser reconhecido pelo ser humano que você é. Esse que faz a diferença. E lá, o simples fato de a gente reconhecer todas as pessoas e fazer as pessoas reconhecerem, porque são pessoas que vêm, nada por acaso, claro, mas pessoas que vêm de várias situações, várias posições sociais, a gente não tem diferença nenhuma, tá? Porque somos todos iguais. Esse simples fato faz toda a diferença. Quem dera um sonho meu, um dia, o mundo entender isso, vai ficar muito legal esse jogo chamado vida, tá? A gente fala dos estados de ego, não fala só dos dois eus, mas fala dos 5 estados de ego que existe dentro de nós. E o mais interessante, você vai entender esses 5 estados de ego, e a gente faz um teste, faz um assessment, né, nesse chamado egograma, não sei se alguém já fez, e aí você vai entender quais são os seus principais estados de ego. Você entendendo quais são os seus principais estados de ego,
e quais são as características de cada um, você vai poder depois trabalhar tranquilamente, entender realmente quais que são melhores e por que um estado de ego, como você chegou nesse estado de ego, como trouxe você até isso, e você tendo determinado estado de ego, quanto prejudica a sua inteligência emocional, a sua vida, né? E também vamos falar muito do comportamento humano, né? Que o comportamento é aquilo que eu falei, nós nos comportamos de acordo com o que nós realmente enxergamos, o que nós pensamos, ou se nós não pensamos, é através das nossas memórias. Então, o nosso pensamento interfere no nosso sentimento, que interfere no nosso comportamento, e vice-versa. Quanto o nosso comportamento, depende de como nós nos comportamos, interfere no nosso sentimento, que interfere no nosso pensamento. Então, é um jogo, você começa a entender isso e começa a trabalhar isso a seu favor, tá? Então, do modo geral, são esses 3 pilares. Rapidamente passando, no primeiro dia a gente já começa de cara, como eu falei, trabalhar a igualdade humana, o poder do afeto, né? Você simplesmente olhar para uma pessoa e entender que ela é um ser humano como você, né? Faz toda a diferença. A utilização da ajuda mútua, né? Através do feedback, trabalhar bastante isso, explicando, mostrando e conseguindo num exercício as pessoas dando o feedback sincero quanto isso pode ajudar o outro, e principalmente a importância do desafio, né? Como é importante a gente entender cada oportunidade como um grande desafio, faz toda a diferença, tá? E a gente mostra isso também de uma maneira muito clara. No outro dia, a gente reforça a importância da gente não sofrer por antecipação, vivendo o tempo presente, a força da nossa imaginação, nós não imaginamos o quanto a nossa imaginação, o poder que existe na nossa imaginação, também dá a nossa autoestima, como que a gente, uma pessoa com autoestima equilibrada, estável, como que a vida dela é completamente diferente. O equilíbrio das 5 saúdes, essas 5 saúdes, a Organização Mundial da Saúde fala para a pessoa viver bem e viver feliz, ela tem que ter o equilíbrio das 5 saúdes. Nós explicamos quais que são essas 5 saúdes, o que precisa ser feito, tá? Um exercício fantástico para eliminar todas as suas angústias, isso que você joga fora mesmo, todas as suas feridas, todas as coisas ruins que está dentro de você, você consegue jogar fora e você sai de lá muito mais leve, porque eu falo, gente, vocês sabem que a nossa mochila está muito pesada, entendeu? E com a mochila pesada a gente não vai chegar muito longe, não. Então a ideia é esvaziar a nossa mochila, tá? Momentos mágicos, dando e recebendo amor de forma incondicional, outro exercício fantástico, tá? A gente vai entender realmente o que é o amor humano e o que o amor humano pode fazer. O amor humano, o amor de uma pessoa por uma outra pessoa, principalmente uma pessoa que precisa, e a gente consegue reconhecer e fazer isso lá. Você simplesmente, gente, esse amor, ele cura mais do que qualquer outra ferida, cura mais do que qualquer cirurgia que médico nenhum tem condição de fazer, nós podemos fazer, está na nossa mão, através do amor. Através desse amor incondicional que nós temos, e é só a gente abrir e passar isso para o outro, tá? Um redirecionamento da nossa vida, completo, um outro exercício fantástico, e, inclusive, as pessoas, todos saem de lá com um novo projeto de vida, assumindo pelo menos um novo propósito para, pelo menos, cada uma das 5 saúdes. Então, sai de lá também com projeto de vida. É lógico que não tem milagre, saiu lá fora na segunda-feira, entra na sexta, sai no domingo à noite, sai na segunda-feira lá, o jogo continua, mas você já tem toda essa bagagem para poder utilizar, inclusive um projeto de vida para você seguir, se você quiser, tá? Por último, um exercício fantástico sobre liderança, aprendendo a viver sob pressão, porque é óbvio que tudo que nós estamos falando, a vida continua, a pressão que nós colocamos, a maior pressão que a gente tem é em cima de nós mesmos. Por exemplo, é incrível quando as pessoas, quando eu saí, muitos de vocês sabem, eu fiquei muito tempo na liderança de uma empresa, de multinacional, e aí quando o que eu mais escutava, saiu por causa da pressão. Eu falei, não sei que pressão que vocês estão falando. Tem pressão. Tem pressão se você colocar pressão. Se você não fizer as coisas, você coloca pressão. As outras pessoas vão colocar pressão se você não fizer as coisas, não der resultado. Se você fizer, então a pressão é interna, gente. E lá a gente mostra que realmente, se você não tiver realmente a própria liderança, o autoconhecimento, a sua vida vai ser uma pressão, mas não precisa fazer isso. É fantástico esse exercício. A importância da doação, a gente quer receber, a gente tem que doar, a gente mostra lá, né? Mais uma outra grande introspecção,
algo que vai muito profundo, a gente consegue entrar muito profundo no nosso inconsciente e realmente ativar grandes memórias e reconhecer todos esses conflitos internos, o que isso faz com a gente, tá? Por último, né, no fechamento com dinâmicas motivacionais, a pessoa sai de lá realmente muito energizada, tá? Então, esse é o treinamento Leader Training. Rapidamente, não vou entrar, a gente faz uma vez por mês, já voltamos em outubro, vai ter novembro e dezembro, então é mensalmente, tá? Depois vocês vão pegar nossos contatos, que se te interessar, é algo que vale muito a pena, tá? O que mais que eu tinha para vocês? Temos uma perguntinha aqui, Eduardo. Fala, vamos lá. A Cristiane perguntou qual a diferença da terapia com psicólogo e com psicanalista? Boa pergunta, muito boa pergunta. A diferença é que, na verdade, a parte da psicologia, tem alguns tipos da psicologia também, mas, de um modo geral, a psicologia ela trata muito os problemas atuais, né? Ela enxerga que grande parte dos problemas, e o psicanalista também trabalha isso, são problemas desse momento, né? A gente vai trabalhar, na verdade, é o cognitivo atual, permanente, tá? E o psicanalista, ele trata tanto o lado do presente momento, como mexe muito no seu inconsciente, vai lá nas suas memórias, tá? O psicólogo, dificilmente, ele mexe nas memórias do passado, ele entende que, entendendo, as pessoas tendo entendimento dos problemas do presente, ela vai ter boas melhores, e eu concordo que tem também, tá? Eu sou psicanalista, eu atuo mais na área da psicanálise, porque eu acredito e vejo bons resultados atuando muito mais em cima das nossas memórias, buscando lá no nosso inconsciente, que é onde está a maior parte, de 90% das nossas dificuldades, está no nosso inconsciente, que são das nossas memórias do nosso passado, e é aí que nós atuamos mais forte. O psicanalista, o psicólogo atua menos forte nisso, tá? Beleza, Cris? Cris, né? Cristiane? Isso, Cristiane. Tá. Qual que é o horário? Já estou... 8:45 agora. Tá. Só para finalizar, eu queria passar algumas frases. A gente falou um pouco sobre a minha pessoa, né? Eu sou psicanalista clínico, tá? Eu tenho dois consultórios, eu sou de Vinhedo, eu moro em Vinhedo, eu tenho um consultório em Vinhedo, eu tenho outro consultório em Campinas, tá? Eu sou um dos sócios fundadores da Venera, um dos treinadores também, e também sou sócio de uma outra empresa em Campinas, né, chama-se Nortus, que é uma empresa que atua mais no campo profissional, tá? A gente trabalha muito com liderança, uma empresa especializada em liderança. Eu vou deixar também o site, porque hoje o foco era mais inteligência emocional, eu parti mais para o lado pessoal, embora entre alguma coisa do profissional também, e a Nortus é mais do profissional. Só queria passar só algumas frases, conceitos, que existe só para você ver que interessante, a gente usa na Nortus, para mais alguma reflexão para nós. Olha que interessante. A queixa que sentimos naquele momento, isso aciona todas as células neurais. Então, é incrível, gente, aqui não tem tempo hoje para a gente trabalhar isso, mas é incrível como qualquer coisa, qualquer sentimento, qualquer coisa que é ativado, todas as nossas células neurais são ativadas, tá? E faz eu agir de determinada maneira, principalmente se eu não pensar. Tá? Por isso que quando você, por exemplo, assim, sabe quando você tem alguma situação, aquele negócio faz muito... Você sente um negócio muito ruim, fica muita raiva. Isso não é só de você, está ativado a tua célula neural, que fez contato, provavelmente, pela tua rede neural com o teu passado, ativou a tua memória, e aí você age de determinada maneira. Se você parar para pensar, respirar, muda muita coisa, tá? Nada e ninguém nos estressa, a não ser nós mesmos, né? A gente vive terceirizando, a gente é campeão de terceirizar os outros. Mas sempre que alguém te estressar, olha para dentro de você, você vai encontrar algo muito, muito, muito parecido, tá? Mais uma reflexão. Outra reflexão, o mundo muda exatamente na hora que nós mudamos. Tá, amor? Acho isso muito legal, que sejamos, principalmente um desejo meu a partir de hoje, que nós sejamos a mudança que nós queremos nos outros, tá? Se a gente conseguir fazer isso, o mundo vai mudar rapidamente, tá? Então, nada é externo, tudo é interno. O estado emocional determina as nossas decisões, que determina o nosso destino. Como eu falei, está na nossa mão.
Se a gente cuidar das nossas emoções, vai mudar as nossas decisões, vai mudar o nosso destino. Gente, está nas nossas mãos, tá? 100% nas nossas mãos. O importante é estar pronto a qualquer momento a sacrificar aquilo que somos em favor do que podemos vir a ser. Esse é o grande X, gente. Tá? Se a gente, aquilo que eu falei, quer resultado diferente, vamos fazer diferente. Se esforce um pouquinho, você vai começar a ver resultados que vai te dar mais vontade ainda de você fazer e de ajudar outras pessoas, né? Então não tem jeito, tá? Vai dar trabalho, sim, gente. Tem que ter um pouco de sacrifício, mas vale muito a pena, eu garanto para vocês, tá? Essa é a Nortes, formação em gestão contemporânea, é uma formação fantástica. A formação é um curso completamente diferente, onde a gente trabalha muito, 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 não simplesmente levando novos conceitos, porque a ideia nossa é capacitar as pessoas para entender tudo isso e trabalhar tudo isso em cada empresa. Então, é um curso de 9 meses, né, com 2 encontros, 2 dias por mês, e que a gente realmente trabalha muito forte na formação da gestão contemporânea, que é algo sempre muito, muito atual, tá? Bom, para finalizar, olha aí, ó. O que eu desejo é que você também suba o primeiro degrau, tenha fé, tá? Acho que está faltando muito nas pessoas acreditar, né? E não é necessário que você veja toda a escada. Confia, acredita, confia principalmente em você. Dá o primeiro passo, você vai ver onde vai chegar. Nada mais, nada menos que Martin Luther King passou isso para nós. Eu deixo isso para encerrar para vocês, tá bom? Só para finalizar, como eu falei, muito obrigado à ESB, parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês fazem, estou à inteira disposição, é um enorme prazer, vocês não sabem, vocês não imaginam o prazer que eu tenho de estar aqui, de poder realmente colaborar um pouco, de estar trazendo um pouco do que vocês já sabem, mas pelo menos para fazer vocês refletirem um pouco, porque eu vejo resultados muito bons no ser humano, e eu mudei completamente minha vida a favor disso, e espero que realmente, se vocês gostaram, indiquem para as pessoas. Se não gostaram, tenho certeza que você tem algumas pessoas que você chama de inimigos, aquele cara chato, a sua sogra, indica para ela também, que a gente também vai em qualquer lugar, tá bom? É isso que eu tinha para passar para vocês. Um forte abraço, muito, muito, muito obrigado, estou muito satisfeito, espero que nós tenhamos ganhado essa 1h30 aí, e ter feito um pouco da vida de vocês, tá bom? Estou aberto a perguntas, não sei se temos tempo, o encerramento de vocês. Ô, Valeu, Ribeiro, gente. Muito obrigado. Eu queria... A ESB, queria agradecer a presença de todos que estão participando dessa sua palestra. A ESB está sempre pronta a devolver e convida todos a fazerem a mudança que você colocou numa das suas frases, para a gente poder ajudar a mudar o mundo. Então, assim, é muito bacana, é muito importante praticar o amor da forma que você colocou para a gente hoje e, se possível, devolvendo. Então, a ESB é um canal aí para aqueles que, às vezes, estão interessados em poder participar de algum projeto, de algum programa que possa lhe trazer, assim, uma gratificação pessoal de estar devolvendo ou ajudando o mundo de certa forma, a gente está junto aí, aberto a recebê-los, a participar com vocês e poder juntos melhorar um pouquinho mais esse mundo. E agradeço, assim, imensamente, Ribeiro, essa sua palestra de hoje, viu? Ficamos gratos. Eu que agradeço. Escuta, João, você tem o contato de todas essas pessoas? Você pode passar para a gente? A gente tem o e-mail de todo mundo, sim. Hã? Eu tenho o e-mail de todo mundo. Ah, legal. Eu agradeço. Eu queria fazer um agradecimento pessoal e passar meu contato, porque às vezes não dá para anotar. Tá? Beleza. Posso falar? Pode, por favor. Fala, padrinho. É o Paulo Ancona que está falando. Ô, Paulinho, prazer falar contigo, cara. Perguntei de você, não. Gente, belíssima palestra. Obrigado. Obrigado você, cara. Teve uma pergunta aí que não foi perguntado. A Cristiane, ela perguntou se
A Venera atende crianças. Eu não sei exatamente, mas eu vi... Tá. A Venera, ela não atende diretamente crianças, mas nós desenvolvemos um treinamento para crianças que ia iniciar esse ano, mas por causa da pandemia vai ficar para 2021, mas é um grande desejo nosso, nós vamos trabalhar com isso sim. Já está prontinho, nós temos uma pessoa especialista nisso, na verdade, dois psicólogos, um psicólogo e uma psicóloga, que já trabalham com isso, e nós vamos atender as crianças e os jovens também, tá? Nós acreditamos muito nessa nova força que vem aí, muito importante, e eles têm muita necessidade desse conhecimento, e é legal porque eles respondem muito rápido, né? Então, nós estamos olhando para isso sim, viu, Cris? Tá? Logo, logo, você vai ter novidades aí. Tá? Eu tenho obrigado, Paulinho, muito também obrigado, viu? Prazer ter você aí. Valeu, obrigado, querido. Obrigado. Pergunta do Heroíno. Ele pergunta o seguinte: como você conecta a inteligência emocional com a inteligência espiritual? Totalmente, né? Totalmente, né? A inteligência espiritual, ela está acima de tudo, né? De qualquer outra inteligência, né? E é aquilo que eu falei, é o sentir, né? É você se abrir a partir do momento que você se abre totalmente, principalmente com amor, que o espiritual está totalmente com amor, você enxergar algo mais, acreditar em algo mais, ela está envolvendo qualquer outro tipo de inteligência, tá? Então, a inteligência espiritual, ela está como se fosse acima de tudo, está totalmente conectada. Uma pessoa com uma inteligência espiritual, com certeza, ela já passou e muito a ter uma boa inteligência emocional e vai ser muito mais fácil dela. Ela não vai ter esses problemas, esses conflitos, porque o grande problema da inteligência emocional são esses conflitos. A pessoa com inteligência espiritual é uma pessoa desenvolvida, uma pessoa que já está num outro nível, tá? A gente chega lá, se Deus quiser. Mas excelente pergunta, muito obrigado. Não sei se eu respondi, mas eu acredito que sim. Ô, Ribeiro, eu queria... É o Hamilton, eu só queria agradecer, né, que foi um prazer em revê-lo, tá? Obrigado, Hamilton. Obrigado. É um outro Ribeiro, né, bom. É um outro Ribeiro, né? Com certeza, totalmente transformado. Graças a Deus, não, né? Mas é o que você falou, não, e de preferência para melhor, é óbvio, né? Tá bem, né? Com certeza, tem que mudar para melhor, né? Claro. É lógico, com certeza. Mas foi muito bom, foi um prazer em revê-lo. Obrigado, tá? Eu também adorei. Eu vou lá na Ancona te visitar, você e o Paulinho, com certeza. Ah, tá joia. Vamos esperar com prazer. Obrigado, querido. Obrigado. Valeu, um grande abraço. Obrigado, querido. Muito bem, eu gostaria de falar algo também, parabenizar a ESB, agradecer que a satisfação de estar vendo o Francis e o Horácio, dois conterrâneos, contemporâneos meus do Senai, que satisfação de estar vendo vocês aqui. Um abraço ao professor Heroíno e ao professor Espada, grande professor Espada, que foi meu instrutor no Senai. Então, eu queria agradecer, parabenizar ao Eduardo e parabenizar a ESB. É minha primeira vez que eu entrei aqui numa palestra de vocês e espero receber outros convites e estar contribuindo mais, não só participando, mas como ex-alunos da Escola Senai Suíço Brasileira, poder contribuir mais com a ESB. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos. Um abraço especial, Francis e Horácio, aqui presente. A ESB está de braços abertos, esperando pessoas como você. Estou falando em nome da ESB, desculpa, João. Mas tá certo. Perfeito. O Otávio Mizikami está com a gente aqui também. Opa, não achei ele aí, então. Um abraço, Otávio. Que legal ver esse encontro. Muito legal, muito legal. Parabéns para vocês. Continuemos, gente, continuemos. Bom, tem várias frases que colocaram aqui no chat, todas elas elogiando muito a palestra. O Eduardo está nos agradecendo o conteúdo, dizendo que foram excelentes, foi excelente a apresentação. E pessoal que tiver algumas perguntas aí, vamos aproveitar que a gente ainda tem um tempinho. Legal, agradeço mesmo. Palavras muito carinhosas, eu agradeço bastante. Depois eu vou fazer pessoalmente. Ô, Ribeiro, tá me ouvindo? Fala, Paulo, tô. Então, foi falado sobre, foi feita aquela pergunta, né? Acho que foi a própria Cristiane que perguntou sobre meditação, né? Você falou que o ideal seria 2 vezes, mas pelo menos uma vez ao dia. Aí
me surgiu um questionamento. Eu consigo fazer meditação durante uma atividade esportiva que tem uma constância? O problema, você consegue, tem vários tipos de meditações, tá? Existem alguns tipos de meditação que você consegue se deslocando. O único problema é que você não consegue ter a atenção plena sobre o que você está pensando, ou principalmente não está pensando em nada. Porque o grande X da meditação, muitas vezes, é você se abstrair de tudo, né? E se você está fazendo um exercício físico, você que, principalmente, que é de bicicleta, eu não aconselho você fazer meditação, não. Senão você vai pensar que acordou nesse lado, você vai estar do outro lado. Então, eu acho... Mas existe, por incrível que pareça, tem gente que não consegue meditar. Uma vez eu participei num carnaval, foram 4 dias, um curso de meditação, e muito legal, ele ensinar vários tipos de meditação, e tem gente que não consegue ficar parado. E ele ensinou, acho que 3 técnicas de meditação, mas não de bicicleta, andando, caminhando e tal. É interessante. O importante é você estar bem com você mesmo, você estar realmente concentrado, você estar com a mente plena, né? Tá? Mas muito boa a provocação, Paulo. Mas cuidado, pare de andar de bicicleta. Esse Paulo não anda de bicicleta, ele voa. Quantos quilômetros você fez esse mês, Paulo? Esse mês ainda vai no começo do mês, né? Não, mês passado. Mês passado, 800. De bicicleta. E falo para você, eu só perguntei para falar, é outra coisa muito, muito importante, gente, que ajuda na nossa inteligência emocional, tá? O exercício físico, né? Porque ativa muito todas as nossas células neurais também, toda a nossa circulação, e principalmente o sol, a energia, isso ajuda muito também, né? A gente não tem mais esse hábito, não tem tempo, isso, quem pode realmente trabalhar com a parte de exercício físico e meditação, não vai ter nunca nenhum problema, garanto para vocês, de saúde, de ordem física e emocional, não vai ter, tá? Tá certo, mas não precisa fazer 800 quilômetros também, né, Paulo? Faço isso nem de carro, pô. Bom, mais alguma pergunta, gente? Não vi nenhuma pergunta, deixa eu ver se tem uma aqui. Tinha uma pergunta aqui no chat, vamos dar uma passada aí, João. Acho que eu passei a pergunta aí, não estou vendo mais nenhuma pergunta, não. Eu vi muita gente comentando aqui, que participou dos treinamentos. Deixa eu ler. né? Uma pessoa pode ter sua inteligência emocional bem desenvolvida, mas em fatos isolados da vida, onde viveu algo muito forte, ficar em desequilíbrio momentaneamente? Sim. Quer dizer, ela pode ficar por causa de algum fato, né, momentâneo? Pode. Infelizmente pode, tá? A inteligência emocional não depende só da gente, totalmente da gente. Se você tiver, aquilo que eu falei, se tiver algum fato, alguma memória, alguma coisa que te atrapalha muito, você realmente, infelizmente, você é ativado, tá? É óbvio que se você tiver uma inteligência emocional, se você tiver um outro nível, se você tiver um certo controle, você consegue uma recuperação mais rápida, tá? Mas não tem jeito para você, não adianta só você ter inteligência emocional, que você tem que realmente, como foi falado na frase, você tem que ir nas suas feridas, tem que ir lá cuidar mesmo, que aí você tira. Enquanto você não tirar, toda vez alguma coisa que acontece, ativar aquela sua memória, vai vir uma emoção para você, porque e tem mais, olha que interessante, só um extra. Por que é interessante você resolver aquele fato? Porque uma vez você melhorando a memória, você nunca tira a memória, você não consegue tirar a memória, não existe técnica nenhuma para você tirar a memória, só que você tira o lado emocional negativo da memória, você limpa. Então, quando vier a memória de novo, ela vem sem a emoção, e aí você não tem descontrole emocional, entendeu? Por isso que tem que ir, por isso que a terapia realmente é muito bom, ou até a autoterapia, tem gente que consegue, tem exercícios, tem técnicas, você mesmo pode buscar quando você... Aí tem que prestar muita atenção para a gente, por isso que eu falei, o convite é a gente prestar atenção na gente. Toda vez que a gente é ativado, tem alguma coisa, tem alguma memória que não é legal, você tem que ir buscar. E tem condição de fazer sozinho. É difícil, mas você consegue. Tá? Mas excelente pergunta, eu não sei quem fez, mas acho que
Foi a Maíra. A Maíra, tá. Legal. Eu gosto muito daquela associação, né? O pessoal fala assim que está numa sala de reunião com várias pessoas, entra um cachorro latindo, todo bravo, tal. Tem gente que, como eu, assim, vai ficar congelado, suando, apavorado. E tem gente que vai falar assim: vem cá, Totó, vem brincar comigo, né? Então depende muito das memórias que você tem lá da infância, né? Perfeito, Francis. É exatamente, é exatamente isso. E às vezes a pessoa não sabe, ou não, entendeu? E você consegue tirar isso realmente de uma maneira relativamente fácil, simples. Muito bem colocado, excelente exemplo que você trouxe. A mesma coisa, avião, elevador, e N coisas que a gente sofre, né? E não precisa sofrer, né? Não precisa sofrer. Fala, Belon! Quanto tempo? Tá em Limeira ainda? Grande Ribeiro, boa noite. Sim, em Limeira. Tudo jóia? Satisfação revê-lo. Prazer é meu. Faz tempo que a gente não se vê, precisa voltar lá nos treinamentos, hein? Venha tomar um café aqui. Em breve a gente manda alguém lá. Legal, um prazer. Obrigado, vou sim. É isso, João. Mais alguma coisa? Bom, acho que as perguntas respondidas aí, né? O Ribeiro, eu acho que hoje não foi uma palestra, né? Foi um show. E acho que todo mundo aqui está modificado, eu diria. Ribeiro, todo mundo aqui acho que se modificou essa noite, né? A maioria do pessoal aqui é muito de área técnica, né? Pessoal muito de técnica, engenharia, coisa assim. E é pessoas que não buscam muito, né? Essa coisa mais do autoconhecimento, mais do si mesmo. Eu acho que para a gente, quando aparecem as oportunidades, é sempre extremamente gratificante, né? Eu posso, acho que já que temos um tempinho mais, eu estou vendo aqui, já me chamou 2 vezes a atenção, eu queria que o Marcondes, que ele passou de concorrente a um grande amigo e faz alguns trabalhos com a gente, eu queria que ele falasse um pouco da alguma transformação, do que ele olhar por esse lado, né? Olhar para dentro de si, quanto representou, quanto ajuda você. Pode ser, Marcondes, a gente não combinou nada, mas... Claro, não, claro. Vai ser uma pessoa muito querida por todos, muito conhecida. Muito obrigado. Eu gostaria que você eu até postei ali no chat que eu tive o privilégio de fazer o LT, né? E eu super recomendo. Quando eu saí de lá, a sensação que eu tinha é que o Brasil inteiro devia fazer esse curso, né? Ainda venho, assim, insistindo, gostaria muito que meus filhos fizessem, né? Hoje eu tenho uma filha com 35 anos, meu filho está com 30 anos, e a única pena que eu senti é de fazer o curso tão tardiamente, vamos dizer assim, né? Claro que eu tirei o maior proveito disso, saí de lá fã do trabalho do Ribeiro. Quando a gente era concorrente, eu conhecia só a fama do Ribeiro, eu não conhecia o Ribeiro, né? E quando eu fiz lá o treinamento, assim, é impressionante a competência que eles têm para conduzir o treinamento, né? Realmente você viaja nas suas emoções e nas suas memórias, né? E, assim, eu tirei grande proveito, consegui ressignificar muitas coisas que eram problemas para mim, né? Assim, conflitos que ficam, né? E que acabam interferindo no seu comportamento, no seu modo de pensar, nas suas ações, né? Na sua coragem, etc. E também, quando eu fui para lá, eu achava que tinha grandes problemas, né? Mas quando eu saí de lá, eu vi que não tinha problema. Graças a Deus. Esse é o melhor, esse é o melhor, né? Perto do que eu vi lá, eu achei que tudo era muito pequeno diante do que eu posso ser como pessoa, achei espetacular. E eu não estou falando isso por conta do Ribeiro estar aí, nem para fazer média com ninguém, porque eu não preciso fazer isso. A maioria dos senhores e das senhoras são todas pessoas bem formadas e tal, e realmente, eu estou agora inscrito para fazer o próximo módulo, que é o tal do Gaivotas, né? Mas o meu grande objetivo é chegar no terceiro, né? Porque o terceiro envolve um
um trecho da caminhada de Compostela, né? Muito legal. E eu acho que quero chegar lá. Mas aí entra, aí eu não lembro quem perguntou. O Franci. Aí o 3 entra muito o espiritual. Aí o buraco é mais embaixo. É muito legal. Vai ter que passar pelo 2 para ir para o 3. Tá? E uma coisa bastante interessante que eu queria aproveitar, agora que eu entendi porque eu falei para o Marcondes que eu tinha esquecido algo muito, muito importante. Não pense, gente, que é tarde para fazer qualquer coisa. Tudo, absolutamente tudo chega na nossa vida na hora certa. Tá? Tudo. Nunca é tarde. Você não sabe quanto tempo você vai durar, entendeu? Ou quanto isso pode ajudar lá para frente. Tá? Então, não pense, isso não é para mim, isso já passei. Já passou do quê, gente? A vida é longa, tem muita coisa pela frente. Entendeu? Quantas pessoas a gente sabe, quantas histórias de pessoas que realmente conseguiram vencer na vida e conseguiram atingir o seu propósito depois de 50 anos. Meu caso, eu estou novo ainda. Mudança que eu fiz completamente. Imagina se eu falar assim, porque todo mundo, quando eu fui sair da empresa, os caras, você é louco, você vai aposentar. Agora eu falei, gente, vocês estão loucos, 50 anos aposentar. Estou na flor da idade, tem muita coisa pela frente. Nunca imaginei ganhar, por exemplo, as possibilidades de estar com pessoas tão queridas, tão amáveis. Hein? Tá vendo? A vida é... Ribeiro, maravilha. eu só queria acrescentar o seguinte, quando eu fiz o LT, né, eu já tinha mais de 50 anos. Agora, eu fiquei pensando o quanto eu sofri na minha vida, porque o meu primeiro cargo de chefia foi em 84, dezembro de 84, e olha, eu não sabia se eu mandava, se eu pedia favor, eu não sabia, peguei uma equipe lá e fui aprendendo apanhando. Né? Então, depois fiquei muito tempo, né? Saí de lá da empresa em 2010, eu fui um bom tempo, acabei exercendo, e eu fiquei pensando assim, falei, por que eu não peguei esse treinamento quando eu tinha 25, 30 anos? Eu teria uma carreira, com certeza, muito mais, no mínimo, menos difícil de encarar os desafios e tudo, eu ia me sentir muito mais seguro, entendeu? Então, eu consegui realmente olhar o espelho durante o treinamento, Vou falar de novo, você não entendeu o que eu falei, desculpa. Você não precisava naquela época, você já foi muito bom, entendeu? Muito obrigado. Entendeu? As coisas chegam na hora certa pra gente, já é excelente. Entendeu? Imagina se tivesse feito naquela época, ela ser meu concorrente, você ia acabar comigo, não pode, tá vendo? Jamais eu ia convidar você naquela época, eu já tinha feito, mas não. Tô brincando, cara. Você já é muito bom. As coisas vêm na hora que a gente precisa, só a gente olhar, tem que ficar atento. Obrigado. Vou aproveitar o Leandro Pacheco, da Tegotec do Brasil. Boa noite, gente. Eu vou aproveitar o que você está dizendo, Marcondes. Eu fiz o treinamento uma semana depois que eu assumi a Tegotec do Brasil. Foi na hora certa. Exatamente o que o Ribeiro falou. E todos os momentos que os treinamentos entraram na minha vida, eu fiz o LT1 ou 2. Estamos esperando o 3 aí com ansiedade, uma hora vai chegar, se Deus quiser. É na hora certa. E você vai na hora certa para o Gaivotas e vai te fazer bem, com certeza, para você depois levar a sua família e eu estou aqui fazer essa conexão que você quer fazer aí agora. Está na hora certa. Legal. Eu vi muito nessa parte espiritual também. Ribeiro, descobri por que você deixou a isca. Por quê? Não começa a inventar moda. Você treinou o presidente da Tegotec e falou, esse cara vai me passar e deixa eu cair fora enquanto é tempo. Pelo contrário, ele me ensinou muito, viu? Ele me deixou um bom legado. Não, mas olha, eu sinceramente, se tiver um cara estrategista assim, na frequência máxima, esse cara chama-se Eduardo Ribeiro. Ele falou, o quê, meu? Aquela história de o leão escapou. Eu vou ter que ter um cara que corra menos que eu, tô fora. Tá certo, é isso aí. Ele convidou, isso que é o pior, ele convidou. É que eu falei, melhor maneira. Eu sempre falei para às vezes meus gerentes, meus diretores, ficar reclamando do cara. Eu falei, a melhor maneira de acabar com o cara, traz ele para nós, pô. Traz para nós, deixa ele com os bons. Traz aí, ó, amigo, vem com a gente. Tem que se unir aos bons. Temos que nos unir aos bons. Mas, Leandro, eu descobri agora o segredo, hein? Você está vendo? Eu nunca entendi por que o cara deixa a presidência de uma empresa. É que ele falou assim,
O Leandro está chegando, deixa cair fora, meu. Pegou rápido, hein, Espada? A bola ficou pingando, você pegou, né? Cada vez mais eu reverencio. O cara é estrategista ao extremo. Napoleão, ele falou, quem disse? Não, é por amor, gente. É por muito, muito amor que eu larguei aqui. Já tinha feito minha parte. Aí, outra coisa importante, vocês estão me cutucando, é fogo. Outra coisa, a gente tem que saber a hora de parar, gente. A gente fica com medinho de parar, tem muita coisa fora aí, de outras coisas para fazer. Imagina. Não é hora de parar, né, é mudar de ciclo. Exatamente, bem colocado, Léo. Tem muita coisa para fazer, entendeu? A gente imagina a oportunidade. Eu estou tendo uma oportunidade, aliás, esqueci de falar, ganhei na loteria, entendeu? E os caras falam, pô, mas você vai largar tudo de dinheiro? Eu falei, não, vou ganhei na loteria, logo vocês vão saber como que foi a minha loteria. Tá? E a loteria veio do Senai, isso que é bom. Ganhei na loteria pelo Senai, é uma instituição que eu estou apaixonado. Não, meu sonho, eu já falei para a Espada, meu sonho, entendeu? Já marquei lá com o homem na próxima vida, já está lá, entendeu? É ser diretor do Senai. Isso, meu Deus do céu. Mas eu queria dizer o seguinte: esse vírus chamado Senai, ele contagia e é uma coisa apaixonante, que é no espírito da tua fala, que a gente conseguir estar integrado e devolver no sentido de doar ao ser humano, essa coisa é apaixonante. Pena que a estrutura de educação no planeta Terra, ela não é de um equilíbrio razoável que propicia uma estrutura social mais digna numa relação de diferentes países aí. A gente precisa pensar nisso. O Senai tem feito um trabalho aqui no Brasil, dado alguma contribuição fora, mas essa ação, Ribeiro, ela é apaixonante. Está aí, com todo respeito, esses meninos fazendo um trabalho maravilhoso. Acredito. E a gente sabe que esse é o grande caminho, não temos outro caminho, porque na vida... Eu tinha um colega que eu falei para ele uma vez, ele entalhava caixão de defunto, sem fazer o risco, ele ia na memória e entalhando tudo. Aí eu virei para ele e falei assim, pô, por que você não monta uma fábrica? Ele falou, eu nunca fiz um com cofre, meu, sai fora. Maravilha. Tá bom, gente, obrigado, eu ainda estou no Senai, então deixo um abraço a vocês, porque eu vou para casa. Um forte abraço, obrigado por tudo aí, para todos vocês. Boa noite a todos, viu? Um grande prazer. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Valeu. Conte com a gente, viu, João? Obrigado pela presença de todo mundo aí, hein? Marcos, abraço. Boa noite, gente. Obrigado. Valeu. Boa noite. Boa noite. Ô, Ribeiro, aproveitar o encerramento aí só para te agradecer mais uma vez. Ok, isso, adorei. Convidar para nossa próxima palestra, quero você contribuindo como espectador aí da gente. Claro, eu vou, acho que é dia 24, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. 24 de novembro? 24 de novembro agora. Uhum. Né? O único problema é que a noite é de quinta? É de terça. Essa próxima vai ser terça também. Terça é o único dia que eu tenho livre, que eu te falei. Acho que eu falei, não sei se acho que não estava. Terça-feira é o único dia, porque eu atendo, né, à noite, né? Então, de segunda, quarta, quinta e sexta e sábado eu atendo. Na parte da tarde e à noite. Então, mas na terça eu vou estar aí, ótimo. Quem que vai estar, você sabe quem é? O Marcos, que está com os dados da próxima palestrante, eu sei que é bem. Vocês vão mandar para mim, né? Vocês estão cadastrado aí, né? Vamos. Já está incluso no nosso mailing aqui agora. Incluso. Tá bom? Legal. E depois vocês mandam ver se vocês conseguem. Quero agradecer pessoalmente as pessoas que vieram, tá? Eu te passo sim, tá bom? Obrigado. Forte abraço. Adorei, viu? Muito bom. Obrigado a você, foi sensacional. Pessoal que restou, um abraço para vocês, obrigado aí, e vamos encerrando. Abração para todos.